Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Aqui é o presbítero Renato, da Igreja Brasil para Cristo de Formosa. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, ao pastor Arnu e ao pastor Gideon Júnior pela confiança. E nós, nessa semana, estaremos aqui reunidos, ouvindo a leitura bíblica diária, do capítulo 16 até o capítulo de número 20. E eu tenho certeza que Deus há de abençoar a vida de cada um de nós. Então, como disse, o objeto da nossa avaliação hoje, do nosso comentário, é o Salmo de número 16. E, segundo alguns estudiosos, o Salmo 16 é intitulado como um Mictã de Davi, que refere-se a algo como sendo dourado. Outros acham que ele está relacionado a uma palavra que significa caparote, ou, na língua portuguesa, cobrir. Como os salmos com este título são sempre escritos em tempos de perigo, meus amados, alguns acreditam que a ideia aqui é cobrir os lábios no sentido de segredo, como se este fosse um salmo silencioso, dado em um momento de crise. E muitos estudiosos também interpretam o Salmo 16 como sendo um salmo eminentemente messiânico. Como os outros salmos do mesmo tipo, a sua aplicação refere-se diretamente à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo no início do salmo, desde o capítulo 1, é como se Davi estivesse falando de si mesmo para com Deus e tendo Deus como seu refúgio, como seu Senhor e como sua porção e herança. Mas a partir do versículo de número 8, é como se Davi saísse de cena e desse o lugar de honra a uma segunda pessoa, e essa segunda pessoa é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no início do Salmo, no versículo 1, Davi faz um apelo solicitando a Deus para que o guarde, para que o lhe preserve, e a razão deste pedido é justamente porque ele confia no Senhor. No Salmo 125, o salmista também diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. No Salmo 37 também diz: não te impacientes por causa dos ímpios, e nem daqueles que prosperam em seu caminho, porque eles murcharão como a relva e secarão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te na verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, Davi era um homem experiente e sabia que confiar em Deus era a maior recompensa da sua vida. Davi sempre foi um fugitivo por muitos anos e também experimentou muitas guerras, tornando-se um grande estrategista militar endurecido pelas batalhas. Davi certamente era habilidoso para identificar fortificações naturais e esconderijos, e em muitos casos ele se escondeu em cavernas, em outros ele fez seus caminhos através das montanhas para fugir da perseguição dos seus inimigos, mas ele percebe que nenhuma dessas fortalezas que ele encontrou poderia fornecer a proteção e a segurança que ele poderia encontrar somente em Deus. Não era a sua espada, a sua inteligência, as suas capacidades militares ou qualquer outro refúgio terrestre que poderia preservar a sua vida, mas era somente Deus. No versículo 2 ele diz: ó minha alma, tu disseste, tu és o meu Senhor. Parte de tomar refúgio em Deus é se submeter a Ele como Senhor das nossas vidas. Meus amados irmãos, e aqui Davi fez a escolha de seguir e servir a Deus, fazendo dele o seu Senhor. A nossa decisão, meus amados irmãos, de fazer de Cristo nosso Senhor, não muda realmente o status dele ou o nosso. Ele será sempre o nosso Senhor, que as pessoas reconheçam isso ou não. Portanto, nós devemos reconhecer a Cristo como Senhor, não apenas de lábios, mas demonstrar através de nossa obediência que nós lhe somos submissos e que nós guardamos a sua palavra em nós. E no Evangelho de Mateus, versículo de número 21, Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A parte B do versículo 2 se une ao versículo de número 3, onde Davi declara que sua bondade não chega a Deus, mas a todos os santos que estão na terra e aos notáveis e ilustres em quem está o seu prazer.
Vemos aqui Davi mudar a sua atenção de Deus, deslocando-a para os santos, onde ele declara os santos na terra. Estes são, certamente, os crentes lavados e remidos pelo Senhor, e hoje no Novo Testamento entendemos que os lavados e remidos são aqueles que foram recebidos na comunhão com Deus mediante a morte e o sacrifício vicário de Cristo. Estes são os crentes que estão vivendo em uma vida de obediência, bem no centro da vontade de Deus para eles. E quando o povo de Deus faz isso bem, Davi deixa muito bem claro que ele se sente muito feliz. Aqui nós vemos Davi expressar o seu amor por aqueles que servem a Deus e os chamam de notáveis, de extraordinários e de ilustres. Assim como Davi, meus amados irmãos, todos nós também devemos valorizar os nossos irmãos na fé e viver em plena comunhão com ele, pois muitos crentes valorizam e admiram os ímpios por seus atos pecaminosos, enquanto desdenham daqueles que piamente servem ao Senhor. Isso reflete muito bem o que diz Salomão no provérbio de número 28, versículo de número 4, onde ele diz que aqueles que abandonam a lei, eles louvam os ímpios, mas aqueles que guardam a lei pelejam contra eles. O Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Portanto, irmãos, o crente não deve se alegrar com a maldade dos ímpios ou admirá-los por suas más ações. Pelo contrário, deve condenar as suas más obras e ajuntar-se àqueles que, com o coração puro, invocam o nome do Senhor, porque no Salmo 133, versículo 1, o salmista declara que quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E o mandamento de Deus é que aqueles que amam a Deus amem também a seus irmãos. No versículo 4, Davi diz que as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses, e ele diz: não oferecerei suas libações de sangue e não tomarei os seus nomes nos meus lábios. Aqui o salmista nos mostra o sofrimento daqueles que desprezam a Deus para adorar os deuses dos pagãos. Muitas pessoas estão sofrendo por sua rebeldia e obstinação, porque estão seguindo os ídolos, e mesmo após terem confessado sua fé em Cristo, parece que isso de nada adiantou para suas vidas, se desviam da verdade e voltam para os ídolos dos quais eles eram escravizados no passado. Então, não adianta nada nós dizermos que amamos a Deus se o nosso coração não for totalmente dele. Nós sabemos que o inimigo, ele é extremamente sagaz, extremamente inteligente, e ele acompanha a evolução da modernidade. Talvez hoje nós não tenhamos ídolos pendurados nas paredes da nossa casa, mas o inimigo estrategicamente tem feito com que nós venhamos guardar ídolos ocultos no nosso coração. E a Bíblia nos ensina, meus amados, que nós não devemos cochear entre dois pensamentos, nem devemos ficar em cima do muro e nem devemos servir a dois senhores. Hoje nós não fazemos altares, não oferecemos sacrifícios de sangue como no passado dos pagãos, mas infelizmente temos ainda muitos ídolos e altares modernos. Talvez os ídolos de hoje, meus amados irmãos, podem ser a tecnologia, as redes sociais, as plataformas de filmes, a academia, o dinheiro, os prazeres desta vida ou qualquer outra coisa que enredando-nos atrai a nossa atenção e ocupe todo o nosso tempo e o espaço que pertence a Cristo no nosso coração, fazendo com que nós venhamos inconscientemente deixando Deus em segundo plano para viver em função destas coisas. E nós devemos fazer uma análise muito profunda de como nós estamos andando, de como nós devemos conduzir as nossas vidas e fazer, como disse no Novo Testamento, provai-vos a vós mesmo para ver se ainda estáis na fé. No versículo de número 5,
Diferente daqueles que se entregam à idolatria, Davi declara que o Senhor é a sua porção, né, a porção da sua herança e o seu cálice, dizendo que ele também é o arrimo da sua sorte, ou seja, aquele que garante o seu futuro. Davi não se preocupa com o seu futuro porque ele demonstra um coração alegre e satisfeito por servir a Deus e o tem como seu bem mais precioso e como sua verdadeira recompensa nesta vida. Não há casa, fazenda, dinheiro capaz de suplantar a riqueza e a alegria de servir a Deus. E a Bíblia nos ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, porque no fim das contas, nesta vida, tudo passa, mas o amor, a bondade e a misericórdia de Deus permanecem para todo sempre. Jeremias capítulo 31, versículo de número 17, o Senhor Deus diz: há esperança para o teu futuro. Jeremias capítulo 29, versículo de número 11, o Senhor também diz: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Aqui nós não confiamos unicamente nas nossas riquezas, nas nossas posses, no nosso emprego, na nossa instabilidade, mas confiamos única e exclusivamente em Deus. Nós não nos preocupamos com o futuro, com o que o futuro nos reserva, porque nós sabemos que aquele que detém o futuro sabe do que é melhor para as nossas vidas. Por isso, nós devemos descansar as nossas vidas nas mãos de Deus, assim como um passageiro do navio confia toda a trajetória do curso da sua vida, da sua jornada, nas mãos daquele que tem o controle do navio, que é chamado de timoneiro. No versículo 6, o salmista Davi diz: caíram-me as divisas em lugares amenos e eu tenho uma bela herança. Ele louva a Deus por suas maravilhosas bênçãos, assim como na divisão da terra prometida, o Senhor deu uma linda porção de terra ao seu povo, cumprindo as promessas que ele havia dado a Abraão, a Isaque e Jacó, de que daria esta terra como herança para o teu povo, para cumprir a sua gloriosa palavra. E aqui nós sabemos que aquela terra era uma terra que mana leite e mel, terra de trigos, de palmeiras, de figueiras, de olivais, terras de águas cristalinas, onde o povo de Deus tinha contemplado todas as bênçãos em função da fidelidade de Deus feita aos seus antepassados. E aqui Davi agradece a Deus por sua herança aprazível, sobretudo por sua bondade para com ele. Aqui Davi diz que a maior porção da sua vida não é, aleluia, as divisas da terra prometida, mas que a maior porção da sua vida é ter Deus como sua recompensa, como seu alto refúgio, como sua proteção. No versículo de número 7, aqui o último versículo falando diretamente da pessoa de Davi, Davi bendiz ao Senhor que o aconselha nas noites mais escuras. E ele diz: até os meus rins, algumas traduções diz: até o meu coração me ensina os mistérios de Deus e me faz permanecer em sua aliança e a desfrutar de sua graciosa fidelidade. O homem que ouve os conselhos de Deus é bem-aventurado e ele jamais permitirá que sua fé seja abalada. Por isso, a palavra de Deus deve ser o nosso livro de cabeceira durante a noite, a meditação constante do nosso coração durante o dia, e ela deve habitar em nosso coração para evitar que nós decaiamos da nossa fé e tropecemos em nossa jornada. A Bíblia diversas vezes nos ensina que nós somos aconselhados por Deus. No Salmo 32:8 ele diz: instruir-te-ei e te ensinarei no caminho que deves seguir. Aconselhar-te-ei, tendo os meus olhos sobre ti. Em Isaías, capítulo 30, versículo 21, meus irmãos, ele diz: e os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, quando te desviares para a direita ou quando te desviares para a esquerda. Aqui, agora, a partir do versículo de número 8, nós vemos o deslocamento da pessoa de Davi para a pessoa do Messias, onde ele vai falar então
de muitas coisas importantes a respeito da vida do Messias como um grande profeta de Deus, que olhando para as galerias do futuro, ele enxerga o Messias e sua obra vicária em favor de cada um de nós. Do versículo 16, 8, ele, em primeiro lugar, o Messias declara de forma inequívoca que sempre tem o Senhor em sua presença e que ele vive em função de Deus, que ele nunca faz nada por sua própria vontade e que sempre age em obediência à vontade de Deus. E diz, estando ele à minha direita, não serei abalado. Amados, na Escritura, a direita se refere ao poder, à segurança, à honra, ao prazer, ao favor e ao infinito apoio de Deus contra as intempéries e lutas desta vida. Aqui diz respeito à proteção e à segurança que Deus daria ao Messias enquanto estivesse aqui na terra, vivendo entre nós, anunciando os mistérios do reino dos céus. Do versículo 16, do 9 ao 10, certo do cuidado e da proteção constante de Deus, Jesus encara o futuro com segurança. Ele diz, alegra-se o seu coração, seu espírito exulta e seu corpo está seguro. Sabe que Deus não deixará sua alma na morte, nem permitirá que o seu corpo veja a corrupção. Em outras palavras, Davi está dizendo que Cristo seria ressuscitado dentre os mortos. E aqui nos mostra, então, a preocupação de que a alma de Cristo não seria deixada na morte. E nós vemos aqui, meus amados irmãos, no livro de Atos, nós encontramos referência a este salmo e a confirmação de que esta segunda pessoa era Jesus, porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, ele viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção, conforme Atos capítulo 13, dos versículos 36 ao 37. A morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo, preditas neste salmo centenas de anos antes da promessa da primeira vinda do Messias se cumprir, é algo extremamente espetacular e faz com que este salmo seja realmente um livro profético, com certeza mostrando-nos que as profecias se cumpriram fiel e cabalmente e que muitas outras ainda hão de cumprir. Assim, nós devemos entender que Davi, nós precisamos de um único bem e que o nosso único bem é Deus, assim como Davi fez. Cristo em nossa vida como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, deve ser a nossa maior necessidade. É declarar com o coração de que nada neste mundo pode ocupar o lugar que só a Deus pertence. Ele diz, tenho o Senhor sempre à minha presença. Deve ser a nossa ambição diária, meus irmãos. Para nós, pecadores e indignos, sermos considerados santos e notáveis, conforme diz o versículo de número 3, é necessário que antes haja uma entrega, assim como Cristo neste mundo como homem entregou a sua vida e os seus caminhos e confiou que mesmo na morte Deus não permitiria que a sua carne sofreria corrupção. Deus não permitiu que o processo normal de decomposição natural que ocorre na vida de todos os homens ocorresse também na vida de Cristo. Por meio de uma preservação miraculosa, o corpo sem vida de Cristo foi guardado por 3 dias e 3 noites na sepultura e ele não apodreceu como o corpo dos demais. E nós temos que entender que quando Deus autorizava os filhos de Israel a comerem da carne do cordeiro, ele disse que qualquer homem que deixasse a carne do cordeiro apodrecer até o 3º dia seria expulso do meio do seu povo, dando isso então uma designação de que o corpo de Cristo profeticamente não sofreria corrupção. No versículo de número 11 do Salmo 16, é o último versículo deste salmo, onde Cristo declara com absoluta certeza que Deus o fará ver os caminhos da vida, ou seja, o levará de volta da morte para a vida. E no final, esses caminhos o conduziriam de volta ao céu, de onde ele sempre existiu desde a eternidade, a presença de Deus. Agora ele não volta mais ao céu como um ser eminentemente de espírito, mas agora um ser de carne, glorificado e exaltado à destra da majestade nas alturas, para ser o representante da humanidade, para
ser o Cristo com o corpo humano glorificado, para viver para sempre como a primícia daqueles que dormem. A Bíblia diz que Deus, quando nós ressuscitarmos, fará com que o nosso corpo abatido seja também conforme o corpo glorioso de Cristo. Então, agradeço aqui a minha oportunidade e aguardo os irmãos para lermos o salmo subsequente. Deus vos abençoe, hoje e sempre, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.